Alegria, meus amigos, vamos guerrear com todas as forças. Idade Média. A Idade Média é um período que abrange os séculos em que seguiram após a derrubada do Império Romano, tradicionalmente reconhecido pelo século V, e vai até a volta do século XV, com a queda de Constantinopla, quando os turcos otomanos derrubam o que havia restado das ruínas do Império Romano no Oriente e chamado de Império Bizantino. As características políticas da Europa Ocidental durante a Idade Média começam a se desenhar com a desorganização das instituições romanas, que acabam por sucumbir, de modo a pôr em desordem todas as esferas sociais, econômicas, culturais e políticas do Império Romano. Com as invasões bárbaras, o medo se espalhou nas cidades, gerando um imenso êxodo rural. As pessoas migravam em busca de proteção nos campos, e isso gerava as oportunidades de muitos senhores de terras sem escravos explorarem o trabalho dessas pessoas que fugiam das cidades em busca de proteção. Nesse contexto, começa-se a desenhar os contornos da sociedade medieval e seu principal modelo de organização social, econômica e política chamada de feudalismo. Em grandes propriedades de terra, senhores ofereciam proteção e uma massa de camponeses que cultivavam nas terras do seu senhor alimentos que utilizavam como meio de pagar pelo uso da terra senhoriais. Essa sociedade era dividida em estamentos e a escravidão romana deixou de existir progressivamente, mas era uma escravidão disfarçada, né? Com a vida da Idade Média estava em muitos aspectos voltada para o senhorio, as terras do senhor, e embora houvesse reis, ele não tinha efetivo. Então tinham reis, rainhas e príncipes, mas eles não tinham poder. Mais à frente vocês vão ver que a centralização do poder vai dar força a dinastias absolutistas, né? Poderio aos reis da Europa, e essa força chega até os dias atuais. Porém, hoje o rei reina, mas não governa. Então, quer dizer, retrocedeu. Mas existem aqui os parlamentos que vão... O rei até tem voz, mas ele não tem o poder como tinha no passado. Os senhores feudais dividiam suas terras com seus vassalos. Esse período careceu de uma unidade política centralizada. Assim, a igreja exerceu um importante papel de coesão social e cultural. A cristandade oferecia ao indivíduo sentimento de unidade, em uma época em que a Europa estava fragmentada em feudos isolados um do outro, em que não existiam países no sentido moderno do termo. Essas características apenas começaram a sofrer mudanças quando, no século X, houve um aumento demográfico que gerou um sério problema de escassez de terras. Essa escassez levou a Igreja a estimular as guerras expansionistas na busca de novos territórios. Essas guerras, porém, eram justificadas em nome da fé, e seus soldados lutavam em troca de indulgências, terras e títulos de nobreza. A maior de todas as guerras foi o conjunto de investidas contra os muçulmanos, conhecidas como as Cruzadas. Apesar de seu fracasso, as Cruzadas colocaram, após séculos de isolamento, o homem europeu em contato com outros povos. Isso estimulou o ressurgimento do comércio, que havia regredido desde o fim do Império Romano. Com o ressurgimento do comércio, as cidades sem importância social, desde a época romana, voltam a ganhar a importância, uma vez que se tornam locais de práticas comerciais. A partir desse conjunto de experiências, a Europa passa por transformações que o comércio e seus agentes, os mercadores, vão se encarregando de orientar. Uma coisa que eu vou falar para vocês também, para ficar assim bem explicadinho, é o seguinte. Idade Média, né? Então fala-se da Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então ela vai ser dividida nessas duas partes. Por quê? A Alta Idade Média vai do século V ao século X. A Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV. E tem a diferença, né? Então, a Alta Idade Média é o enfraquecimento do comércio, o fortalecimento da igreja medieval, filosofia patrística. Já a Baixa Idade Média, o surgimento da burguesia, fortalecimento da vida urbana e a crise do século XIV.
Sempre cai questão dessa em prova. Tem que estar atento. Aí mistura Lé com Cré. Enfim, né? Então tem que estar atento na batalha. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui da nossa banca para ver se vocês entenderam mesmo o que eu estou falando aqui nesse ninjutsu. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a questão 41, tá? Quanto à organização sociopolítica, econômica, cultural e religiosa na Alta Idade Média, assinale a opção correta. Alfa. Movimentos de caráter reformista estimularam a investidura de leigos em cargos eclesiásticos e comércio de bens e relíquias da Igreja Católica. Bravo. No Ocidente existiu o Império Carolíngio, surgido a partir da aliança entre o Reino Franco e a Igreja Católica, e no Oriente dos impérios bizantino e muçulmano. Charlie. Durante o governo de Carlos Magno, o Estado franco foi invadido e dominado pelo Império Muçulmano, dando fim à dinastia carolíngia. Delta. No plano econômico, o Império Bizantino destacou-se pela estagnação do comércio marítimo e pela produção agrícola, que se baseava em pequenas propriedades. E Eco. Depois de detidos pelos francos na Batalha de Pirineus, os árabes foram expulsos da Península Ibérica. E aí, herói e a heroína, dá aquela pensada. Caramba, mestre, muita coisa, né? Isso aí tem que focar nas palavras mágicas, né? Palavras mágicas. Acertou quem falou letra? Bravo! Olha aí a Alta Idade Média aí, como eu falei, né? Isso cai pra gente, então tem que estar atento a esse tipo de questão, essa forma como ele vem falando pra gente. Ok, heróis? Vê se ficou alguma dúvida. Olha lá. É na letra Bravo que ele fala exatamente as palavrinhas mágicas. Olha lá. No Ocidente existiu o Império Carolíngio, surgido a partir da aliança do Reino Franco e Igreja Católica, e no Oriente os Impérios Bizantino e Muçulmano. Então, bem definido ali. Ok, pessoal? Próxima questão. Próxima questão. Questão 42, da nossa banca. Com referência à organização econômica e sociopolítica na Baixa Idade Média, assinale a opção correta. Dá aquela lida, pensa. Letra Alfa, entre as alterações políticas ocorridas na Europa Ocidental. Bravo, processo de formação dos Estados Nacionais. Charlie, a crise do feudalismo. Delta, a crise do sistema feudal. E Eco, a introdução do trabalho assalariado nos campos e a transformação das taxas feudais em prestações em dinheiro contribuíram para o fim da servidão, que era a escravidão disfarçada, né? Acertou quem falou letra? Eco! Excelente! Só no bizu, né? O bom de questões de história, decora a resposta. Vai decorando a resposta, anota as respostas. Só de respostas de questões, tu faz um resumo poderoso. Estado moderno, pessoal. Ponto importante. Como eu falei para vocês, né? No período feudal, no feudalismo da Idade Média, tinham reis, rainhas, mas não mandavam em nada. Cada senhor feudal tinha o próprio exército. Mandava nos pedaços de terra, tinha moeda e tudo, com o seu rosto, seu brasão. E não eram nobres, eram senhores feudais. Então era muito interessante para os reis e rainhas terem poder. Eram príncipes, tinham nobreza, né? Ter força, uma centralização do poder. Então, desde o final do século IX, com essa confluência de interesses entre reis e burguesia, levou à formação das monarquias nacionais. A partir de então, foram criadas moedas, impostos, um corpo militar e uma administração jurídica de abrangência nacional. Mais tarde, entre os séculos XV e XVIII, essa nova configuração deu uma política de conhecimento do antigo regime, né, no qual vigora o absolutismo, o sistema de governo em que o poder fazia as leis, executava, cobrava impostos, controlava o exército e fazia justiça. Estava concentrado nas mãos do rei e seus ministros. Entre os teóricos defensores do absolutismo temos Thomas Hobbes, 1588 a 1679, que entendia que, sem um poder centralizado, os homens viviam em constante estado de guerra. Por isso, teriam decidido ceder de seus direitos a um soberano, um Leviatã, que, em troca, oferecia-lhes segurança e justiça.
Nesse sentido, para ele era apenas que o Estado forte, homens conseguissem a garantia de paz entre eles. Já o bispo Jacques Bossuet, 1627 a 1704, entendia que o poder real era emanado por Deus. Os reis tinham um direito divino à soberania, pois eram representantes de Deus na terra. Por isso, rebelar-se contra um rei era se rebelar contra Deus. O auge do absolutismo atinge com Luís XIV, 1643 a 1715, que chegou a afirmar, em 1660, o Estado sou eu. O Estado moderno absolutista defendia os impostos, recursos gerados para o quê? Quanto mais impostos, mais renda, mais tesouros. Então se você tem moedas, terras, você tem poder. Então era essa a ideia. E assim, estabeleceu uma prática de intervenção na economia para estimular a produção e circulação de mercadorias, que é o mercantilismo. O principal conjunto de medidas mercantilistas era o metalismo, acúmulo de metais preciosos, especialmente do ouro e prata das colônias, as grandes navegações, aquele negócio todo, né? Protecionismo, taxas alfandegárias para os produtos importados, estimulando a venda de produtos nacionais, o pacto colonial, exclusivamente na relação comercial entre colônias, que seriam as suas fornecedoras de matérias-primas e consumidoras dos manufaturados. Todas as ações visavam a balança comercial favorável, no qual o valor das exportações era maior que o das importações. No renascimento cultural e científico, as mudanças econômicas e sociais da transição do feudalismo para o capitalismo comercial vieram também mudanças culturais. Nesse contexto, entre os séculos XIV e XV, 14 e 16, melhor dizendo, ocorreu o renascimento e o movimento de resgate da cultura laica e urbana comercial na Antiguidade Clássica, em oposição aos valores teocêntricos e dogmáticos da Igreja Católica durante a Idade Média. O desprezo denominasse um período que ficava o que eles viviam, Então, modernidade, antiguidade, que pretendiam resgatar, a Idade das Trevas, quer dizer, a Idade Média também tem esse nome, Idade das Trevas, a escuridão, Quer dizer, está longe da modernidade, a escuridão, que era a ideia, Tanto é que Nicolau Maquiavel, em 1469 a 1527, o iniciador do pensamento político moderno, no seu livro O Príncipe, por exemplo, ele defendia a razão de Estado como meta de um governo e poder absoluto como prática. Dante Alighieri, 1265 a 1321, que escreveu a Divina Comédia, em que criticava as estruturas e práticas da Igreja, uma outra inovação, foi o livro ter sido escrito em dialeto toscano, no momento em que as obras eram escritas normalmente em latim. De igual modo, Petrarca, 1304 a 1374, considerando o pai do humanismo, também escreveu no dialeto toscano. Essa foi a grande tendência dos renascentistas em escrever numa língua local, tornando as obras mais acessíveis, com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, 1397 a 1468. Em meados do século XV, as novas ideias se difundiram mais profusamente. Então, os artistas, temos, por exemplo, Giotto, 1267 a 1337, Sandro Botticelli, 1445 a 1510, Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, Michelangelo, 1775 a 1564, Michelangelo de Buonarroti, na Itália, Hieronymus Bosch, 1450 a 1516, nos Países Baixos, El Greco, 1541 a 1614, nascido na Grécia, mas radicado na Itália e depois na Espanha. Na literatura humanista, destacam-se Erasmo de Roterdã, 1466 a 1536, nos Países Baixos, William Shakespeare, 1564 a 1616, na Inglaterra, François Rabelais, 1494 a 1553, Michel de Montaigne, 1533 a 1592, na França, Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, na Espanha, Luís de Camões. Camões, que entra na literatura portuguesa, Falou em literatura portuguesa, Luís Vaz de Camões. Então é importante aí, Paralelamente ocorreu o renascimento científico, é a literatura se misturando com a história,
pois agora as explicações eram buscadas por meio da observação de fenômenos, e não mais aceitas simplesmente por serem dogmas da igreja. Aceita porque Deus quis. Não. Provar, né, que realmente é verdade. É a ciência querendo brincar de Deus. Porém, a religião é importantíssima, né? Mas tem coisas que de fato a ciência ela consegue explicar. Outras coisas, meu filho, aceita. Aceita porque não tem jeito, né? Se o homem quer, vai ter. Aí salve ele 7 vezes. Então não tem jeito. Então uma das descobertas da época foi a teoria do heliocentrismo, né? Em que põe em xeque a teoria do geocentrismo. A mais aceita, então, com a observação do céu por Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, e depois por Galileu Galilei, a 1564 a 1642, que aperfeiçoou a luneta. Eles puderam concluir que a Terra não era o centro do universo e que, na verdade, ela girava em torno do Sol. As reformas religiosas, as mudanças de valores, as críticas da Igreja Católica ocorrem também dentro do universo eclesiástico durante a Idade Média. A Igreja Católica estabeleceu uma série de práticas que foram reconhecidas como abusos, como a venda de indulgências, que é o perdão real, né? Deus, Pai de todos, né? Quer dizer, se você paga um dinheiro à igreja, você está perdoado. Nem hoje isso acontece, tu vai para o inferno, né? Fez, irá pagar. Mas naquela época era uma forma de conseguir um lugar ao céu. Com a observação do céu, né? Então todas as relações no momento, essas reformas religiosas vão ser bem interessantes, né? Muitos deles ofereciam suas propriedades para a obtenção de perdão divino, pecado e salvação, o que transformou a igreja num grande detentora de terras. Além disso, havia a denúncia de venda de cargos do alto clero, né? Então o cara tinha dinheiro, agora eu sou bispo. O cara é bispo, o cara não passou por nada, já é bispo. Como é que pode isso, né? Então, venda de indulgência e venda de cargos. Em 1517, na Alemanha, o frade agostiniano Martinho Lutero, 1483 a 1546, condenou publicamente a prática de venda de indulgências e defendeu a doutrina da salvação unicamente pela fé. Lutero tinha a intenção de reformar a igreja de dentro, mas acabou sendo excomungado. Contudo, obteve apoio de muitos príncipes alemães que queriam se livrar das influências da Igreja Católica em suas terras. Além disso, para esses príncipes, alguns valores do catolicismo, como a condenação da usura, eram um empecilho ao desenvolvimento econômico, né? Então, quer dizer, foi muito bom apoiar o protestantismo, porque é o dinheiro para a gente, não para a igreja, não, o dinheiro é nosso. Então, foi um apoio dessa forma, não muito pela fé, mas sim pelo dinheiro, né? Mercantilismo. Então foi um ótimo negócio, né? Então, nesse contexto, o humanista Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, pois acreditava que ela havia ser acessível aos leigos, livre interpretação da Bíblia, e não um monopólio do clero. Mais tarde, ele incluiria outras bases para a doutrina luterana, como a concepção de que Jesus é o único intermediário de Deus e os homens, fim do culto aos santos, o fim do celibato, a submissão da igreja ao Estado, administrar o culto em alemão e não mais em latim, e em outros territórios, por exemplo, se estão em Portugal, né? Então vamos português. Se estamos no Brasil, fazer o culto no Brasil, não em latim. Então ainda na Alemanha, mas com uma postura mais radical, Thomas Moltmann, 1489 a 1525, se iniciava ali o luteranismo, né? Então a relação que criticava o poder da nobreza e pregava uma sociedade mais igualitária. João Calvino, 1509 a 1504, liderou uma reforma protestante que apresentou mais ligada ao modo da vida burguesa, né? Ele defendia o seguinte: a doutrina da predestinação, na qual considerava que alguns homens já estão predestinados por Deus à salvação. Segundo Calvino, um sinal observável dessa predestinação era ter uma vida próspera e austera, resultando do trabalho árduo. Dessa maneira, o calvinista valorizava também o trabalho e a acumulação de bens, riquezas, né? Quer dizer, se você tem dinheiro, Deus te ama, né? Se você é pobre, Deus te odeia. Não funciona dessa forma, mas era o pensamento calvinista. Já a reforma na Inglaterra, que deu origem ao anglicanismo, teve um sentido eminentemente político, né? O rei queria se separar da sua esposa, então ele criou a sua própria igreja, em que não tinha papa, o rei mandava na igreja, né?
Então, quer dizer, poderia haver separação, né? Porque até a morte separa, isso atrapalhava muito os pensamentos e a atividade do rei. Então, o rei Henrique VIII, 1509 a 1547, havia perdido a autorização papal para se divorciar de Catarina de Aragão, tia do imperador Carlos V, pois não tinha herdeiros masculinos e temia que sua morte na Inglaterra passasse para o controle do imperador. Contudo, como o Papa é aliado do imperador Sacro Império Romano Germânico, negou o pedido. Por isso, em 1504, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, constituiu a Igreja Anglicana, na qual era o chefe supremo. Então, a Contra-Reforma, a Reforma Católica, vai ser uma retaliação também, porém, a fim de reafirmar seu poder de influência. Então, em 1534, foi fundada a Companhia de Jesus, cujos membros contribuíam à difusão do catolicismo para as terras do Novo Mundo, quer dizer, tentar melhorar o que ainda estava as colônias do Brasil, que a Europa estava complicada, né? Quer dizer, como é que eu vou retomar o catolicismo se boa parte da Europa já era protestante, né? Era difícil. Então vamos tentar com os índios, né? Que o índio, coitado, o índio não tem fé, pelo contrário, o índio já tinha sua própria religião. O africano, por exemplo, já tinha sua cultura que estava muito mais à frente do catolicismo. O catolicismo é a idade de Cristo, 2000 anos. O africano já estava há 5.000, com seus deuses, sua cultura, seus costumes, né? E isso não tem jeito, é inegável, é histórico, né? Então, quer dizer, vamos tentar com os índios, coitados, não sabem nada, os africanos. Com o africano deu muito certo, né? Com os indígenas também não deu. Então, obrigar uma religião, ou você aceita, ou você morre, né? Quer dizer, é complicado, né? Então, além disso, reativou o Tribunal do Santo Ofício e a Inquisição, por meio da qual os hereges eram julgados e condenados. E criou o Index, uma lista de livros proibidos, como obras protestantes, científicas e culturais. Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho. Caveira, salve o nosso general. Aulão, hein? Vamos fazer os exercícios, hein? Salve o nosso general.